Olá pessoal, aqui é o Leone falando, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de propriedades dos gases. Eu queria começar falando o que é uma equação de estado. Uma equação de estado, ela é evidentemente uma equação matemática que descreve o estado em que uma substância ou uma amostra está em um determinado momento. Nós poderíamos escrever de forma genérica uma equação de estado em função da pressão. O que a gente observa? Observamos que se você colocar P igual do lado esquerdo da equação, você pode escrever que a pressão de uma determinada substância é uma função do número de mols, ou seja, da quantidade de matéria, do volume e da temperatura. Ou seja, se você conhece esses três, você pode calcular a pressão. Ou, de forma mais genérica, se você conhece quaisquer três parâmetros, você pode determinar o quarto. Afinal, se você tem uma equação, você pode rearranjá-la algebricamente falando, de forma que você possa reescrever essa equação em função de uma outra variável. Então, note, normalmente uma equação de estado, ela é representada genericamente desta forma. Equações de estado são poucas as conhecidas, aquelas equações capazes de fazer previsões de propriedades de substâncias. Nós temos algumas equações de estado para o estado físico mais simples que a gente conhece, que é o gás, os gases, né? O estado físico mais simples que a gente conhece. No caso do estado físico gasoso, é possível a gente obter e existem algumas equações de estado conhecidas. Note que uma equação de estado, ela te dá uma regra, ela amarra pressão, quantidade de matéria, volume e temperatura. Considere, por exemplo, um gás armazenado em um recipiente, em um cilindro como esse aqui. Se você especificar, se você colocar lá dentro do cilindro uma determinada quantidade de matéria, do gás de interesse, o recipiente vai ter um volume e você pode mexer na temperatura. Você pode aumentar ou diminuir a temperatura do recipiente. Mas, uma vez que você tem definidas três variáveis, a quarta variável, que neste caso é a pressão, ela não pode ter um valor arbitrário, certo? Veja que a própria forma geral da equação de estado, ela já diz isso para a gente, que a pressão ela vai ser uma função dessas três outras variáveis aqui. Então você pode ter uma, pode ter duas, pode ter três variáveis que você pode mexer, mas a quarta variável ela não é aleatória, ela vai ficar restrita, ela vai ser uma função das três outras variáveis. É importante notar que você já estudou uma equação de estado muito famosa, que você começou a ouvir falar sobre ela lá, talvez no ensino fundamental, oitava série, não sei, talvez primeiro ano do ensino médio, quando você começou a estudar física, começou a estudar química, que é a equação de estado dos gases perfeitos ou gases ideais. Tem gente que chama gás perfeito, tem gente que chama gás ideal, tem gente que diz que não é a mesma coisa, eu não vou entrar nessa discussão, mas enfim, nós conhecemos muito bem a equação de estado dos gases ideais ou gases perfeitos. Ela tem um formato bastante simples. Note aqui, PV igual a nRT, você pode rearranjar essa equação à vontade. Esta é uma equação empírica, tá, pessoal? É uma equação construída baseando-se em evidências experimentais, usando experimentos, fazendo experimentos com diversos gases. Só que ela é uma equação, é um modelo, certo? É uma equação que modela
propriedades dos gases quando esses gases estão a baixas pressões. Quanto menor a pressão de uma amostra de um gás, melhor a equação faz previsões sobre as propriedades desse gás. Então, a equação de estado dos gases ideais, ela é uma equação que funciona razoavelmente bem para gases submetidos a baixas pressões, certo? É uma equação que ela foi construída usando dados experimentais lá do século XVII, com os experimentos de Boyle e vários outros depois do Boyle. Então, uma equação empírica é uma equação simples que descreve propriedades de gases bem, razoavelmente bem, quando esses gases estão submetidos a baixas pressões. Observe o seguinte: quando eu falo que a equação é capaz de descrever propriedades dos gases, que propriedades são essas? Permite você fazer previsões, certo? Se você conhece o volume, se você conhece a quantidade de matéria, se você conhece a temperatura, R é uma constante que você sempre vai conhecer, você é capaz de calcular a pressão. E assim por diante, é capaz de fazer a previsão da pressão, e assim por diante. Se você conhece a pressão, a temperatura e a quantidade de matéria, permite você estimar o volume, ok? A qual aquele gás está confinado. Então, eu me refiro a esse tipo de propriedade, a esse tipo de previsão. Bom, o R, sendo a própria equação de estado dos gases ideais, uma equação empírica, o R também é uma constante empírica. O R é uma constante universal, vale para todos os gases, certo? Que estão se comportando idealmente, ok? Porque a maioria das condições por exemplo, um gás confinado em um recipiente, um gás confinado no nosso botijão lá do gás de cozinha, ali nós temos condições que o gás está submetido que ele não vai se comportar idealmente, tá? Porque ele está submetido a elevadas pressões. Entendes? Então, um gás para se comportar idealmente, ele tem que estar submetido a baixas pressões. Se ele não está submetido a baixas pressões, ele não vai se comportar idealmente, ou seja, você não consegue fazer previsões adequadas, precisas, usando a equação de estado dos gases ideais. Pensa só, o gás não está se comportando idealmente. Você vai usar a equação de estado dos gases ideais para descrever propriedades, para modelar aquele gás? Não, você não vai. Se você usar, você vai estar obtendo resultados imprecisos. Ok, pessoal? Então, a constante dos gases ideais, ela vale para qualquer gás que está se comportando idealmente. É uma constante universal, vale para qualquer gás. Então, nós temos aqui a constante R, que é a chamada constante dos gases ideais, constante dos gases perfeitos, como queiram, em várias unidades. Essa imagem aqui eu peguei da versão não traduzida do Atkins, portanto, vai aparecer aqui decímetro cúbico, um pouco diferente do que a gente está acostumado, né, que é litro na versão traduzida. Então, o R aqui ele está sendo apresentado em várias unidades, sendo que esse R, essa constante, como eu já disse, mas vou reforçar, é obtida experimentalmente, certo? Você pega um conjunto de dados, por exemplo, um conjunto de dados para diversos gases, diversas amostras em diferentes condições, respeitando a condição de baixas pressões, e você faz um ajuste naqueles dados e você vai obter o R, que é uma coisa que você está acostumado a fazer em laboratório, né? Você pegar dados experimentais, obter lá a equação da reta, tirar parâmetros da reta, enfim, são coisas semelhantes, tá? Então, o que tem que ficar é o seguinte, que é uma constante obtida experimentalmente. Não vamos entrar muito em detalhes neste momento sobre como obter essa constante.
Posteriormente, nós vamos falar um pouco sobre. Outro detalhe importante a ser mencionado é que talvez você se depare com a seguinte questão, é, com o seguinte questionamento: o que é o tal modelo do gás ideal? É um modelo hipotético, certo? É um modelo hipotético onde assume-se que as interações entre as moléculas não existem forças intermoleculares. Então, o modelo do gás ideal é isso, é um modelo hipotético, certo? Que busca fazer previsões, descrever propriedades dos gases quando estes estão em condições tais que permite que isso seja razoavelmente verdadeiro, porque se o gás está em baixas pressões, as moléculas terão menos chance, entre aspas, certo, de interagir umas com as outras, fazendo com que as forças de atração ou repulsão entre as moléculas possam ser negligenciadas, ok? Mas esse é um modelo hipotético. Note que as interações entre as moléculas sempre vão existir, mesmo em baixas pressões. Só que se a pressão for baixa, isso esse pressuposto, tá? Essa afirmação de que as forças intermoleculares não existem, vai ser tão bom quanto menores forem as pressões às quais os gases estão submetidos. Quando eu disse lá no prefácio sobre você tem que ter a habilidade de pegar, manipular unidades das mais diversas grandezas aqui na fisicoquímica, tá aqui um exemplo, ó. Você seria capaz de demonstrar que 8,31447 joule por Kelvin por mol é igual a 8,31447 decímetro cúbico quilopascal por Kelvin por mol? Você tem que ter essa capacidade aqui na fisicoquímica. Já vou te alertando desde já, eu vou te alertar todo dia, se for preciso, que você tem que estar treinado e você tem que ter as habilidades de sair de uma unidade e chegar em outra. Certo? Fisicoquímica é isso, é você botar a mão, não se contentar simplesmente com uma tabela, porque a tabela está dizendo para a gente que isso é igual a isso, tá? Que essas unidades todas são iguais umas às outras, melhor dizendo, equivalentes, né? Você consegue igualá-las, ok? Então você tem que treinar isso aí, sair de uma unidade e chegar na outra, beleza? Falar um pouco das leis dos gases e nós temos a famosa lei de Boyle, que afirma o seguinte: olha só, vamos treinar o inglês aí. A uma temperatura constante, a pressão de uma quantidade fixa de gás é inversamente proporcional a seu volume. Matematicamente, a lei de Boyle é o seguinte: a temperatura constante, a pressão é proporcional ao inverso do volume. Então, para gases em condições de baixa pressão, enfim, aquela história que você já conhece, se você coletar dados de pressão versus volume para a amostra de gases, a temperatura constante, e tem que ser uma quantidade física, que é o que, a quantidade fixa, desculpa, que é o que está afirmando aqui a lei de Boyle, você teria um gráfico desse jeito aqui, onde cada curva é válida para uma temperatura constante, dados coletados para uma temperatura constante, isso para cada uma das curvas, tá? Cada curva é uma temperatura diferente. Esse tipo de curva leva o nome de hipérbole. Então, note que os pontos, assim como qualquer dado experimental que você coleta em um laboratório, que você coleta fazendo seus experimentos, você já deve ter um pouco de experiência com isso nas suas aulas de laboratório, os pontos não dão em cima da curva, né? Devido às limitações experimentais, instrumentais e pessoais,
tá? Erros pessoais, erros de medida, erros de equipamentos, erros inerentes ao método, você já deve conhecer um pouco desses detalhes aí. Então, os pontos não dão em cima da curva, normal, né, isso acontecer, e você tem então as chamadas hipérboles. Se você fizer o produto PV, né, considera uma isoterma dessa, né? Afinal, cada curva dessa é construída para uma temperatura fixa, então nós teríamos isotermas aqui. Para cada uma dessas isotermas, se você pegar em cima da curva um valor de pressão e um valor de volume e multiplicar, você vai ter uma constante. Se você pega outro ponto em cima dessa mesma curva, fazer PV, você vai ter a mesma constante, certo? Essa é uma característica das hipérboles. Então tá aí a lei de Boyle. Dessa vez, neste gráfico, é apresentado a mesma lei de Boyle, só com uma diferença. Plotou-se aqui, ou plotaram-se aqui os dados de pressão versus o inverso do volume. Note que fica mais apresentável, fica mais agradável de se analisar. Observe o seguinte: aqui só temos uma isoterma, né? Só para uma temperatura. Diferente de anteriormente, a gente tinha várias isotermas, aqui o autor optou por colocar apenas uma isoterma e vamos analisar o que está acontecendo aqui. Então, quando você plota a, a pressão versus o volume, você tem as hipérboles. Quando você plota pressão versus o inverso do volume, você tem retas, como você pode observar. Então, laranja aqui, nós temos os dados observados, são dados experimentais. E a linha, a reta azul, ela representa a previsão usando a equação de estado dos gases perfeitos ou gases ideais. Então, se o gás analisado fosse um gás perfeito, nós teríamos uma coincidência da reta laranja com a reta azul. Por que essa discrepância acontece? Veja, em regiões, mais no começo aqui do gráfico, nós temos uma boa concordância, mas à medida que vamos progredindo aqui para frente, vai acontecendo cada vez mais a discrepância. O que que tem a ver isso aí? Isso tem a ver com aquilo que eu disse no começo, que são as pressões. Quando você está trabalhando a baixas pressões, um gás real, ele comporta-se idealmente, comporta-se como um gás perfeito para baixas pressões. Mas quando você vai aumentando a pressão, aquela previsão dos gases perfeitos, a previsão da equação de estado dos gases ideais, ela já vai falhando, ela já não vai sendo tão boa como vocês podem notar. Então eu posso dizer que para regiões aqui de baixa pressão, né, para cá, baixa pressão, para regiões de baixas pressões, nós temos o comportamento ideal. Mas para regiões de elevada pressão, o que, que vai acontecendo? À medida que você vai aumentando a pressão, ó, o desvio do comportamento ideal ele vai ficando cada vez mais pronunciado. Nossa segunda lei empírica a ser investigada neste momento é a lei de Charles. De novo, treinando o inglês aí, vamos lá. A pressão constante, o volume de uma quantidade fixa de gás varia linearmente com a temperatura. Ó, linearmente, quando fala em variação linear, a gente resgata nossos conhecimentos de matemática básica e gráficos e a gente prontamente resgata a equação da reta, não é verdade? Então, matematicamente, a lei de Charles afirma o seguinte: a pressão constante V vai ser igual a uma constante mais outra constante multiplicado por θ. Θ, neste caso, seria
a temperatura na escala Celsius, ok? Θ é a temperatura na escala Celsius. Ou seja, é a nossa variável independente, aquela que a gente coloca aqui no eixo X. Então, eixo X, temperatura em graus Celsius, certo? E o que que é o A e o que que é o B? O A e o B são constantes, certo? São constantes que vão depender da pressão e vão depender da quantidade de gás na amostra estudada, na amostra analisada. Então, vamos analisar aqui o gráfico. Volume, eixo Y, temperatura na escala Celsius no eixo X. Linhas vermelhas denotam o que é observado na prática, tá? Afinal, a lei de Charles é empírica, assim como é a lei anterior que nós vimos. Qual foi a anterior que nós vimos? A lei de Boyle, certo? E o que está em azul seria a previsão usando a equação de estado dos gases ideais ou gases perfeitos. Então, veja só, nós temos aí que cada linha, cada reta dessa vale para uma pressão constante, é uma pressão fixa, certo? Como a gente tinha visto aqui anteriormente. Então, se você sai de uma pressão, essa linha vermelha aqui, ela é válida para uma pressão. Se você vem para essa outra linha vermelha aqui, é outra pressão. E neste caso, a pressão está aumentando, tá? O aumento da pressão, quando sai de uma linha e vem para essa outra aqui mais embaixo. Então veja a discrepância entre resultados experimentais e previsão para gases perfeitos. Aí você vai me perguntar, mas por que os dados experimentais, o que é empírico, o que é experimental, o que é observado, não vem até aqui, né, embaixo? Ora, porque aqui embaixo nós temos, aqui, ó, exatamente nesse ponto, onde a, as retas azuis cruzam o eixo X, onde eu estou apontando ali com o mouse, nós temos volume quanto? Volume zero. Qualquer ponto aqui em cima do eixo das temperaturas é volume zero. Então, como é que você vai coletar dados experimentais nessas condições? Complicado, né? E isso remete também a temperaturas extremamente baixas, né? Tanto é que menos 273,15 você conhece, né? É o tal do zero absoluto. Então, difícil coletar dados experimentais nas vizinhanças do zero absoluto, não é verdade? Então, nós temos aí novamente uma oportunidade de ver como gases reais e gases perfeitos, gases ideais, têm comportamentos discrepantes dependendo das condições nas quais você insere o seu gás. Então, para valores experimentais aqui mais para frente, nessa região, né, onde a temperatura é mais elevada e o volume é maior, nós vemos aqui então condições onde comportamento ideal e comportamento real concordam, mas para temperaturas mais baixas, certo? E volumes mais reduzidos, nós observamos aqui discrepância no comportamento, não é verdade? Então tá aí. Essa é a lei de Charles. É possível deixar a lei de Charles um pouco mais simpática. Talvez esse formato aqui não agrade muito, porque ali nós estamos trabalhando na escala Celsius. Caso você trabalhe na escala Kelvin, aí
fica bem mais agradável de se olhar a lei de Charles, onde nós teríamos o volume diretamente proporcional à temperatura. Ah, são as mesmas conclusões, tá? São equivalentes, porém uma forma mais simples de se escrever matematicamente a lei de Charles. Agora vamos falar um pouquinho, bem brevemente, sobre o princípio de Avogadro. A uma dada temperatura e pressão, volumes iguais de gases contêm o mesmo número de moléculas. Em outras palavras, a uma temperatura constante e pressão também constante, o volume do gás é proporcional à quantidade de matéria, ou seja, ao seu número de mol, de forma que a gente pode calcular o volume molar de uma amostra de gás qualquer, pegando o volume da amostra e dividindo pela quantidade de matéria dessa amostra. A tabela 1.2 ela é interessante. Ela diz que os volumes molares de gases, ela quer dizer, ela apresenta, não diz, né? Ela apresenta para a gente o volume molar dos gases nas condições padrões de temperatura e pressão. Nessas condições, a temperatura vale 298,15 Kelvin e a pressão 1 bar. 1 bar é próximo a uma atmosfera, mas não é exatamente. Então, nós temos aqui a previsão pela equação de estado dos gases ideais. O volume molar seria 24,7896 litros por mol. E nós temos aqui os resultados experimentais para diversos gases, amônia, enfim. Se você der uma olhada aí, você vai perceber que a previsão da equação de estado dos gases ideais para um gás real, para volumes experimentais, não difere tanto assim, fica ali razoavelmente próximo. Bom, nós vimos aí a lei de Boyle, lei de Charles, o princípio de Avogadro. Se você observar esses detalhes em cada uma dessas leis e o princípio de Avogadro, eu vou chamar de três leis para facilitar. Se você dá uma observada nos detalhes, nas conclusões dessas três leis, você vai ver que a tal da lei do gás perfeito, resumida matematicamente na equação de estado dos gases perfeitos, a equação de estado dos gases perfeitos, ela resume, ela junta as três conclusões principais dessas três leis que nós vimos. Pode dar uma conferida para você ver. Queria fazer um alerta aqui, que talvez você conheça essa expressão aqui. P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. É o famoso Povotop-Viti que o pessoal fala por aí. Você tem que pegar um tempinho agora para estudar e tentar deduzir essa expressão partindo da equação de estado dos gases ideais. Eu vou te dar as dicas. As dicas são as seguintes: você tem uma situação inicial, que aqui é chamada de 1, então você tem um determinado gás, uma amostra de um gás em uma situação 1, sendo que essa situação 1, nós vamos ter a pressão 1, o volume 1, a temperatura 1. O R é o mesmo para quaisquer situações e o número de mol é o mesmo, tanto para a situação 1 quanto para a situação 2. O que eu quero dizer com situação 1, situação 2? Situação 1 é o conjunto, é o estado inicial, certo? E situação 2 é o estado final. Então você pode ter um gás que estava submetido a uma pressão 1, a um volume 1, a uma temperatura 1. Esse gás sofreu uma transformação, ou seja, ele passou a ter uma pressão 2, um volume 2 e um T2. Então você tem que igualar N, que é o número de mol 1, com N2. Ou seja, o número de mol na situação 2 são iguais, o número de mol não vai mudar. Essa equação só funciona quando você tem a amostra do gás
não sofre variação na quantidade. Então, a quantidade de gás que eu tinha na situação 1 é igual à quantidade de gás que eu tinha na situação 2, tá? Então, você tem que ser capaz de deduzir esta expressão, certo? Vou falar agora um pouco sobre misturas de gases. Vamos falar um pouco das pressões parciais, da lei de Dalton das pressões parciais e assim por diante. Nós temos várias misturas gasosas presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, a atmosfera, que é uma massa gasosa, não é verdade? A massa gasosa presente na atmosfera, ela é uma mistura de diversos gases e ela apresenta composição aproximadamente constante, sendo os principais componentes o nitrogênio, o oxigênio. Nós temos uma certa quantidade de gás carbônico também, nós temos a presença de gases nobres, nós temos a presença de ozônio e uma infinidade de outros componentes em muito menor quantidade. O ar que respiramos, né, nossos pulmões, as trocas gasosas que ocorrem no nosso pulmão envolvem misturas gasosas. Enfim, vamos dar uma olhada aqui sobre a lei de Dalton, que afirma: no começo do século XIX, John Dalton realizou uma série de experimentos que levou ele a formular o que tornou-se conhecido como Lei de Dalton. O que afirma essa lei de Dalton? A pressão exercida por uma mistura de gases perfeitos é a soma das pressões que cada gás deveria exercer se ele estivesse sozinho no recipiente à mesma temperatura. Matematicamente, a pressão total da mistura é igual à pressão que o gás A exerce nas paredes do recipiente, mais a pressão que o gás B exerce nas paredes do recipiente, e assim por diante, sendo que PA é a pressão parcial do gás A, PB é a pressão parcial do gás B, e assim por diante. Então, isso aí é estritamente válido para gases ideais, para gases que comportam-se idealmente, ou gases que comportam-se perfeitamente. Então, imagina o gás A sozinho nesse recipiente. Note que a pressão dele, quando ele está sozinho, ele exerce uma pressão nas paredes do recipiente igual a 5 kPa, como vocês podem perceber. Já o gás B, se tivesse sozinho neste mesmo recipiente, a pressão desse gás B que ele exerce nas paredes desse mesmo recipiente, se ele tivesse sozinho, era 20. Se misturarmos os dois gases neste mesmo recipiente, partindo do princípio que não ocorra reação química entre esses gases, nós teríamos que a pressão total observada nas paredes do recipiente seria 25 kPa, ou seja, a pressão total é igual à soma das pressões parciais. Então, nós teríamos a pressão parcial do gás A, que é 5, a pressão parcial do gás B, que é igual a 20, a pressão total seria 25. Isso é estritamente válido para gases ideais, ou seja, gases que se comportam idealmente, gases onde as interações entre as moléculas podem ser negligenciadas, certo? Então, isso aí seria a famosa lei de Dalton das pressões parciais. Uma informação útil é que nós podemos calcular a pressão parcial de um gás usando a fração molar desse gás presente em uma mistura. Ou seja, a pressão parcial do componente J em uma mistura vai ser igual à fração molar desse componente J na mistura vezes a pressão total da mistura. Isso vale tanto para gases ideais quanto gases reais. Lembrando que a fração molar do componente J, de uma espécie J qualquer em uma mistura, você pode calcular dividindo a quantidade de matéria dessa espécie J na mistura, dividido pela quantidade de matéria total na mistura.
Se você parar para analisar, essa expressão ela é bastante razoável, já que por que um gás, qual a origem, melhor dizendo, qual a origem da manifestação da pressão nas paredes do recipiente quando você coloca um gás dentro desse recipiente? São os choques das moléculas. Cada molécula choca com as paredes do recipiente com uma frequência muito grande, são muitas colisões a cada segundo. Então, cada colisão exerce uma força nas paredes do recipiente. O somatório das forças exercidas por todas essas colisões é o que a gente entende como pressão, certo? Então, quanto mais moléculas um gás tem em uma mistura, maior vai ser a contribuição desse gás para a pressão total dessa mistura, não é verdade? Então essa expressão ela é muito razoável. Por isso que PJ, a pressão parcial do componente J, é proporcional à fração molar desse componente J na mistura. Lembrando que fração molar varia de 0 a 1, certo? Porque NJ vai ser boa parte das vezes não, né? Em se tratando de mistura, o número de mol, a quantidade de matéria da espécie J é sempre menor do que a quantidade de matéria total da mistura, ok? Então, por isso, XJ ele vai variar entre 0 e 1. 0 e 1 não faz muito sentido porque seria substância pura, né? A gente está falando de mistura. Então, o XJ ele vai ficar entre 0 e 1, ok? Você pode perguntar quais são as unidades da fração molar, né? Isso é algo muito elementar, é da química geral, isso. Mas vamos analisar aqui sob o ponto de vista das unidades, que foi o que eu já falei para você ficar ligado com isso. Mas vamos lá. Veja, fração molar. Você está dividindo uma grandeza. Quais são as unidades dessa grandeza, NJ? Seria mol, certo? 1 mol, 2 mol, 3 mol, meio mol, enfim, qualquer quantidade, mas a unidade é mol. E a unidade de baixo? Mol também, você está dividindo tantos mol por tantos mol, ou seja, fração molar não tem unidade, só para lembrar.